a aquisição da linguagem se entende de várias formas, né? Esse termo, né? Então, todo mundo que não é um menino lobo ali, o Mowgli, né? Que não viveu, nasceu e foi criado por animais, né? Não viveu entre animais, né? Ele vai aprender a linguagem, né? Daqueles que o rodeiam, certo? De forma quase natural. Isso é uma coisa que, a certo ponto, tem um quê de milagroso, assim, se a gente for ver do ponto de vista puramente natural, certo? Esse único animal que é capaz, então, né, capaz de linguagem, capaz de expressão racional, certo? O homem. Então a gente vê, assim, se a gente só olhar do ponto de vista natural e extirpar todas as causas sobrenaturais que a gente pode trazer, a gente fica até admirado, assim, né? Não são necessárias grandes coisas, assim, para o homem adquirir uma certa linguagem, né? E poder, então, como a gente disse, apontar as coisas que o rodeiam e, a partir disso, tendo os nomes e as funções, então, das coisas que a gente vê, nos rodeia, a gente pode adquirir um domínio, né? Aquilo que eu falei, um governo, né, que está até na Bíblia, né? O governo do mundo, né? Um domínio sobre o mundo, sobre as coisas, né? A partir desse movimento inicial de dar nome, certo? E dando o nome não é só um rótulo, né? Não, o nome não é só um rótulo, isso aqui, eu tenho aqui a mesa, um papel, né? E aí, né? Isso aí não adianta muito, né? Se a gente for ver. Mas a gente sabe que o papel, aí, a partir de ter o nome, a gente pode também elencar as qualidades e atributos do papel. Então, né, um papel em branco aqui, eu posso pegar uma caneta, né, um outro objeto ainda, e escrever nele. Então, ele tem essa função, ele tem essa possibilidade. A mesa, então, eu posso colocar o papel aqui em cima, né? Não preciso estar no chão para escrever, não. Tem um apoio aqui onde eu posso estar sentado na cadeira e com mais conforto escrever ou dar essa aula, certo? Então, a gente vai... Não só os nomes eles empacotam, então, várias outras coisas, que são os atributos das coisas, que a gente vai discernindo, né, com os sentidos e com a inteligência, evidentemente, porque, né, não adianta só os sentidos, já que os animais também têm sentidos, certo? E os animais discernem algumas possibilidades na natureza, mas principalmente aquelas coisas mais básicas para a sobrevivência deles, né, e não muito além, né, para ter alguns prazeres ali, né, se perpetuarem como espécie, etc. Mas não vai muito além disso, certo? O homem, né, com a sua inteligência e com a linguagem, vai muito além, né, abarca muito mais coisas, descobre, certo? Potências que estão escondidas nas coisas também, né, de certa forma escondidas, estão latentes, né? Estão ali, mas né, precisa de uma visão, precisa de um olhar intelectual e racional para que aquelas coisas sejam descobertas mesmo, certo? Então, tem tudo isso, né? Então, a linguagem participa disso tudo. Como eu disse, a primeira coisa interessante a se notar é que se nós não temos os nomes das coisas, elas têm uma existência muito mais fantasmagórica para nós, né? Do que a partir do momento que nós damos o nome ou recebemos, né? Numa tradição, o nome da coisa, né? Geralmente a gente não dá nome às coisas, na verdade, né? Muito raramente, hoje em dia, alguém dá nome às coisas. A gente recebe, então, essa tradição, né, que é a língua, né, é uma língua de um país, em geral, de uma região, tem os idiomas, aliás, escapou a palavra agora, dialetos, desculpa, tem os dialetos locais e tudo, né, de um idioma maior que abarca, certo? Mas a gente recebe esses nomes e a maioria dos homens também, a maioria dos homens não dá nome às coisas, né? Ou se dá, é alguma coisa assim muito muito particular, né, da vida dele ali, ele deu um nome, alguma coisinha ali que ninguém viu ou que não tinha grande importância e aquilo morre com ele, certo, né? Para um homem, hoje em dia dar nome a uma coisa nova é uma coisa mais difícil, né, porque já tem uma coleção muito grande de nomes, basta consultar o dicionário para ver, né, muitas coisas já foram nomeadas, até com vários nomes, a mesma coisa.